Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Rie Tomimatsu, mais conhecida pelo seu nome artístico, Rie a.k.a. Suzaku, é uma excelente guitarrista e a primeira mulher japonesa a seguir carreira solo, trabalhando com este instrumento em particular. Evidentemente, muitas se uniram e formaram bandas desde os anos 80 na Terra do Sol Nascente, mas na categoria de guitarrista de metal e em carreira solo, Rie foi a primeira, iniciando suas atividades profissionais em 2008. O disco de estreia, entretanto, foi lançado apenas 2 anos mais tarde, com o EP Messiah, junto com a pequena gravadora Poppin Records. Por sinal, Rie é sensivelmente leal a este selo, pois embora tenha trabalhado com gravadoras de maior expressão no departamento de marketing e distribuição, ela jamais abandonou o ambiente de trabalho que abriu portas para suas primeiras aventuras musicais. Os efeitos colaterais dessa decisão foram tanto positivos quanto negativos. Por um lado, Rie nunca enfrentou adversidades no que diz respeito a se expressar musicalmente. Prolixa, ela compõe e grava com muita frequência, e tem muita liberdade para fazê-lo na Poppin Records. Isto porque, por uma boa margem, ela é a artista prodígio da empresa, seu nome principal. Rie possui carta branca para escolher a direção musical que mais lhe apetece, o que no caso dela é essencial, pois além de prolixa é também versátil em termos de estilo. Embora o metal seja o pilar de sua sonoridade, Rie foi influenciada por outros gêneros musicais. Porém, do ponto de vista negativo, o marketing em selos pequenos não é expressivo, obviamente por falta de orçamento. Embora Rie seja superior a dezenas de guitarristas de J-Rock e J-Metal, ela não é muito conhecida especialmente por ouvintes ocidentais. Nascida em Kawasaki, na província de Kanagawa, suas primeiras aventuras musicais começaram aos 4 anos de idade. Matriculada na Yamaha Music School, começou a estudar o Electone e manteve uma rotina de estudos por 17 anos, não deixando o instrumento de lado nem mesmo quando se apaixonou pela guitarra no meio do percurso. O Electone é uma espécie de órgão eletrônico japonês produzido pela Yamaha, um instrumento deveras complexo pela quantidade de pedais, teclas e todas as possibilidades de confecção sonora que permite, graças à adesão da tecnologia. E sim, Rie é uma multi-instrumentista. Ela compõe para todos os instrumentos que utiliza em seus álbuns e EPs. Guitarra, teclados, baixo, bateria e também programa alguns efeitos sintéticos e eletrônicos. Tudo o que ouvimos é escrito por Rie. Nenhum musicista externo participa da criação ou direção musical. Exceto pela guitarra e pelos instrumentos de teclas, Rie tem o hábito de contratar instrumentistas do sexo feminino para tocar no álbum e acompanhá-la nas turnês, o que envolve também participações de vocalistas, que variam de um disco a outro. O trabalho de Tomimatsu é dividido em 2 vertentes, uma vocal e outra totalmente instrumental. Minha escolha pela segunda, para este podcast, se deu em virtude do objetivo de mostrar ao ouvinte em Best of Instrumental, coletânea lançada em 2020, toda a capacidade técnica desta multi-instrumentista. Alguns títulos do disco deixarão mais do que evidente a natureza de suas composições e o grau de complexidade envolvido. Best of Instrumental foi lançado pela Poppin Records, mas com marketing e distribuição feitos pela Space Shower Music, mesma gravadora que trabalhou com a banda Nemophila no seu primeiro álbum de longa duração, chamado Revive. E já que fiz tal menção, relembro que Murata Tamo, baterista da Nemophila, já tocou ao vivo com Rie algumas vezes. Para os mais curiosos, há vídeos no YouTube com boa qualidade de áudio e som. Mas vamos ao que de fato interessa. A questão é: quando a guitarra passou a ser a menina dos olhos de Rie? E por que ela ficou tão boa mesmo aprendendo o instrumento tardiamente? Bem, a origem de sua inspiração é uma história repetida, comum e compartilhada pelos melhores guitarristas do Japão. A referência inicial foi o falecido guitarrista Hideto Matsumoto, o Hide, do X-Japan,
que, como podem notar, não vive espiritualmente apenas em uma das inúmeras facetas sonoras de Rhea, mas também nas preferências estéticas dela. O cabelo colorido não é por acaso. No que diz respeito à guitarra, inicialmente ela tentou estudar por conta própria, mas logo percebeu que o nível de virtuosidade do lendário guitarrista demandaria algum nível acadêmico, como já havia recebido no estudo do Electone. Um fenômeno particularmente interessante é como pianistas e tecladistas, quando fazem a transição para o violão clássico ou guitarra elétrica, costumam se tornar não apenas bons músicos, mas verdadeiros talentos do ponto de vista técnico. A independência de ambas as mãos que previamente desenvolveram, o modo como psiquicamente a música é concebida. É um estilo de educação musical que, ao culminar na aprendizagem das guitarras acústicas e elétricas, dá origem a instrumentistas muito acima da média, com grau de erudição e muita criatividade. Essa transição parece tão natural e orgânica que os pianistas que se tornaram também guitarristas aparentam não ter qualquer dificuldade com as novas cordas que estão explorando. Não apenas o número delas, mas também a quantidade de trastes parecem ser desafios infinitamente menores do que aqueles que os assombraram durante sua introdução no glorioso piano. Rhea tinha totais condições de ser excelente guitarrista com o conhecimento teórico e musical previamente adquirido. Mas ainda na escola secundária, quando decidiu que queria expandir sua educação também na guitarra, percebemos que suas ambições eram muito maiores. Para Rhea não bastava ser boa, ela queria ser única, tanto do ponto de vista autoral quanto do ponto de vista técnico. E assim, ela iniciou os estudos primeiramente no violão clássico em uma escola profissionalizante, para depois pegar a guitarra elétrica de vez e fazer voos altos e expandir mais seu gabarito. É importante notar que Rhea não descarta nenhum aspecto de sua biografia. Embora seja apreciadora de metal, sua música contém todos os instrumentos que moldaram sua identidade e personalidade musical. Mesmo que identifiquemos o metal predominante em suas composições, o gênero musical onde se insere é difícil de definir com apenas um termo, pois as referências musicais são tantas e coexistem de maneira tão plena com as bases metálicas que seria um empobrecimento definir sua arte apenas como metal. Ela incorpora não apenas o electone, mas também o violão clássico nas composições, que estão sempre aparecendo no princípio, meio ou no fim das músicas. No que diz respeito a instrumentos que não domina, a busca por boas colaboradoras é bastante assertiva. Um bom exemplo é Jill, a atual violinista da banda Unlucky Morpheus, que na época tocava em um projeto próprio chamado Rose Noir. A faixa dessa coletânea onde podemos degustar os frutos dessa colaboração é Universe, do álbum Noah's Ark, considerado pela guitarrista seu registro mais plural até o ano de 2015. Se por um lado no instrumental Kingdom of the Sun ela se desafiou tecnicamente, em Noah's Ark ela explorou novas possibilidades além das apresentadas previamente. Rhea não se preocupa em soar leve ou pesado. Ela soa leve e pesado, usando tudo o que o espectro de notas graves e agudas tem a lhe oferecer. Com aquilo que não pode ser considerado som natural, Rhea não tem o menor preconceito, pois também assimila sonoridades sintéticas se estas forem compatíveis com as paisagens mentais que concebe. Apenas pelos títulos das faixas dessa coletânea, o observador notará tal característica. Rhea compõe com paisagens em mente, que podem ser naturais, cósmicas ou até mesmo futurísticas. O que ela deseja é que o ouvinte se sinta presente nesses ambientes durante a audição. Sendo polímata, uma pessoa que sabe muito de muitas coisas, e não apenas musicais, Rhea usa muitas referências nessa confecção mágica e fluida de suas composições. Como ela mesma disse em algumas ocasiões, seu processo criativo de composição tende a ser diversificado. Há certos momentos em que uma melodia simplesmente pisca em sua mente. Em outros, ela cria usando uma progressão de acordes.
O ouvinte notará que uma de suas melhores valências é o seu legato extraordinário, que beira a perfeição e é usado na medida certa, permitindo também a aparição de staccato ocasional. Rhea é inquestionavelmente uma shredder, mas do tipo mais agradável, que possui alma e não apenas toca aleatoriamente dezenas de notas por segundo. Por sinal, ela costuma usar o teclado para compor, e é inegável como a orientação melódica perpassa a arquitetura de suas criações. Essa identidade melódica tem muito a ver com a educação que recebeu e a curiosidade insaciável por outras tendências e estilos musicais. Para terem uma ideia, em 2020 e 2022 ela lançou os álbuns instrumentais World Journey e World Journey 2, onde busca coletar influências de estilos musicais de vários países do mundo para incorporar na música prolixa já presente nesta coletânea instrumental. Ou seja, ela já está transcendendo, do ponto de vista da diversidade, a sonoridade que encontram neste disco. Mas passar por ele é essencial para que entendam, na qualidade de ouvintes, como Rhea sofreu todo esse processo. Não foi nada abrupto ou aleatório. Como disse anteriormente e reforço mais uma vez, Tomi Matsu não é simplesmente uma guitarrista de metal. Em um momento, ela pode assumir várias facetas do mundo metálico, do heavy melódico ao power, mas no instante seguinte se torna progressiva e logo após encerra com algum trecho de jazz fusion. Embora uma shredder de carteirinha, conseguimos sentir cada riff e cada solo. Falando um pouco mais sobre seu percurso, depois de descobrir o lendário guitarrista Hide e se dedicar ao violão clássico, Rhea passou a dar mais atenção também à música que seus pais ouviam. Sua mãe era fã da banda de heavy metal Labyrinth, que serviu como ponto de partida para Rhea descobrir bandas consolidadas como Ozzy Osbourne e Halloween. A progressiva Camel, que também era popular com os pais, foi referência para mais tarde descobrir o Dream Theater. Dito isso, foi com bandas tardias como Children of Bottom, Arch Enemy e Nevermore que Rhea realmente se encontrou. Elas definiram a faceta metálica com que mais se identificava, pois são bandas que unem uma sonoridade extrema do metal, virtuose ocasional e arranjos típicos das bandas progressivas, com uma direção acentuadamente melodiosa. Os guitarristas envolvidos nas bandas em questão, Alexi Laiho, Michael Amott e Jeff Loomis, respectivamente, têm uma influência melódica muito grande, pois optaram por unir a sonoridade extrema com as melodias doces, tocantes e melódicas de Michael Schenker, a principal influência romântica de seus estilos. Alexi Laiho é o guitarrista preferido de Rhea, no campo do metal, e não foi à toa que ela escolheu tocar com guitarras da Jackson. Porém, as influências de Rhea não terminam por aqui. Os virtuosos da guitarra seriam naturalmente alvo do seu interesse, pois são mais adequados para quem tem este interesse em música instrumental. John Petrucci foi uma referência óbvia quando citei o Dream Theater, assim como Randy Rhoads quando citei Ozzy. Mas notarão que Rhea, especialmente no que diz respeito a compor através de imagens mentais e paisagens, sofreu muita influência também de Joe Satriani, e o modo como utiliza a alavanca e o vibrato é muito similar. No que diz respeito a melodias, Andy Timmons é outro a receber certo apreço, mas guitarristas com forte orientação de blues como Eric Johnson e Jeff Beck são inestimáveis para Rhea. Em Jeff Beck reside ainda a referência do jazz fusion que utiliza. Mas não pense que acabou. Tem mais. Quando disse que Rhea exibe uma pluralidade absurda, eu não estava brincando. Seu estudo com instrumentos de teclas também a tornaram fã da arranjadora e musicista Yoko Kanno, uma verdadeira lenda. Não apenas dedicada à música clássica, Kanno foi responsável por trilhas sonoras de filmes, séries de TV e animes como Cowboy Bebop e Ghost in the Shell. Ela fazia de tudo, do soul ao ambient, da bossa nova ao eletrônico, do funk ao jazz, do orquestral ao metal.
Uma referência como esta ensinou a Rhea que, mesmo amando metal, ela não precisaria estereotipá-lo. É a tal flexibilidade que a permite transitar de Children of Bodom a pitadas eletrônicas de grupos como Juno Reactor, introduzindo solos de baixo e bateria independentes nos moldes do Jazz Fusion de Jeff Beck. Rhea sintetizou tudo o que aprendeu e buscou meios de aprofundar este conhecimento. Quando terminou o colegial, sem demora ingressou na Muse Academy of Music, em Tóquio. Sua rotina de estudo era de insanas 14 horas diárias, onde parava apenas para beber, comer e dormir. Nada saudável, mas viver neste extremo, respirando música o tempo inteiro, fez dela uma guitarrista atrativa para se assistir no Japão. Rhea não viaja muito, e suas apresentações costumam se concentrar na capital japonesa, em casas de show muito pequenas, minúsculas. Aos ouvintes que algum dia estiverem a trabalho ou turismo na cidade, é altamente recomendável procurar por ela. Estarão pagando muito pouco para ver e ouvir uma ótima guitarrista em termos de técnica, fluência e nível de composição. A coletânea Best of Instrumental sintetiza essas valências, concentrando nos primeiros trabalhos instrumentais da discografia, os álbuns Kingdom of the Sun, Top Runner e o EP Seven Seas, com outras faixas isoladas que figuraram em discos com a maior participação e presença de vocalistas. Para aqueles que já conhecem tais álbuns, Best of Instrumental continua obrigatório por conter duas faixas inéditas que demonstram o crescimento e evolução musical de Rhea. São elas Odyssey e Angela, a baladinha do trabalho. Além disso, a coletânea se encerra com uma regravação da majestosa Time Paradox, uma das composições mais agradáveis do início da carreira de Rhea. No mais, vocês podem encontrar a coletânea disponível no Spotify e espero que se surpreendam. Aos que se aventurarem, desejo uma ótima audição. Saudações, Corvides.